invés dela ser uma aula muito expositiva, dialogada aqui, né? De às vezes ficar falando vários conceitos, muita coisa. Então eu resolvi trazer uma estratégia aqui de da gente realmente jogar e pôr em prática aí, né? Esses conceitos. Então, eu trouxe alguns jogos aqui pra gente. E quem ficar, né, em primeiro aqui nos jogos, eu vou realmente dar um prêmio aí, né, no final para vocês. Então, realmente é para alimentar aí esse espírito competitivo de vocês e ver se realmente aqui o que a gente passou, né, ao longo desses dias, nessas unidades aí, vocês realmente conseguiram fixar a parte do conteúdo, certo? Então, pessoal, um dos primeiros conceitos que a gente viu, né, foi a questão das projeções ortogonais, né? Então, lembra lá que quando a gente vai fazer um desenho, né, na vida real, esses desenhos eles são em três dimensões. Só que a gente precisa representar isso em um plano, né? Ou seja, em duas dimensões. Então, é realmente eu pegar um objeto que é em três dimensões, que é um objeto real, por exemplo, esse celular aqui, né? E representar ele em um plano de uma forma que eu consiga entender o que está sendo representado. Então, nos desenhos, né, que a gente faz a representação por projeções, então, eu consigo representar qualquer objeto ou figura através das suas projeções num plano, certo? Então, aqui, ó, nessa figura aqui, a gente tem um retângulo, né? Então, a gente está representando aqui, a gente tem um retângulo, e eu vou representar isso, né, através de planos que a gente fala de projeções. Então, esses planos de projeções, eles são formados lá por aquelas linhas, né? Então, duas linhas perpendiculares, Y na vertical e X na horizontal, ele formam ali os planos nossos de projeção, certo? Então, quando a gente tem a formação desses planos de projeção, a gente tem que o desenho resultante dessa projeção, né? Ele é feito através, né? Ele é feito nesses planos de projeção. E como que é feito isso? Então, se você tiver aqui localizado, né, no lugar dessa seta aqui, os raios, né, de projeção, que é como se fosse a luz ali, passasse através desses objetos que a gente quer projetar. Então, os raios projetantes, né, eles vão tangenciar aqui, no caso, esse retângulo, e vão atingir aqui o plano de trás aqui do nosso retângulo, certo? Que a gente chama de plano de projeção. Então, a união de cada ponto desse, né, de cada raio aqui que passa e tangencia o nosso objeto, e chega ali no final, ele é projetado aqui atrás, então a união de cada ponto desse vai formar a nossa vista projetada, certo? Então, como esses raios projetantes, eles são paralelos, né, e perpendiculares em relação a esse plano de projeção, a projeção resultante aqui vai representar a forma, certo? E a verdadeira grandeza desse objeto representado, certo? Então, esse tipo de projeção em que a gente tem, né, os raios projetantes tangenciando o nosso objeto em um plano perpendicular, né? Então, ou seja, a união desses raios projetantes paralelos e perpendiculares formam o que a gente chama de projeção ortogonal, né? E esse nome de projeção de ortogonal, né, projeção ortogonal, ele deriva do grego, né, onde a gente tem que a palavra orto, ele significa reto, né? Ou seja, indicação de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e gonia, né, que vem da nomenclatura de ângulo, ou seja, orto, né, vem de reto, e gonia de ângulo, ou seja, um ângulo reto, projeções em que os raios, né, projetantes são perpendiculares ao plano de projeção. Ou seja, o que que significa isso? Então, o observador aqui, né, ele está vendo o objeto e a forma como ele enxerga esse objeto, ou seja, os raios projetantes passam tangenciando esse objeto e bate aqui de forma perpendicular ao nosso plano de projeção. E aí a gente tem, né, as formas como eu represento. Então a gente tem aqui ó, o nosso plano cartesiano, certo? E os objetos que eu quero representar. A forma, né, o quadrante em que eu projeto
essa vista, ele vai definir, né, o meu plano de projeção. Ou seja, se vai ser em primeiro diedro, né? Então a gente tem aqui o primeiro plano de projeção, né, formado pelo eixo positivo em Y e positivo em X, ele forma as projeções em primeiro diedro, certo? No primeiro diedro, né, que é o mais utilizado aqui no Brasil, a projeção, né, o objeto, ele está entre o observador e o plano de projeção, certo? Então, considerando esse objeto aqui imóvel, né, parado no espaço, o observador ele pode ver esse objeto através de 6 direções diferentes. Então, está representado aqui, é como se fosse um cubo, né, formado ali em torno da nossa peça. E a gente consegue representar esse objeto por 6 direções diferentes, certo? Obtendo as 6 vistas da peça. Então, o sistema de projeção em primeiro diedro, ele é um sistema de projeção onde qualquer objeto, né, seja qual for a sua forma, posição ou dimensão, ele pode ser representado nesse plano bidimensional, né, por suas projeções cilíndricas ortogonais. Então, no primeiro diedro, na representação que então a gente está representando no primeiro plano aqui, né? Esse projeção, o plano de projeção, ele sempre fica atrás da peça, certo? Então, o objeto ele vai estar entre o observador, né? Ou seja, entre quem está observando o objeto e o plano de projeção. E aqui no Brasil, os desenhos técnicos, né, mecânicos, eles têm por característica serem a padronização em primeiro diedro, né? Então, para essas vistas principais, as projeções aqui elas são obtidas em planos perpendiculares, né, entre si, certo? E aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender melhor. Então, supondo que a gente vá representar aqui esse essa peça, né? Então, a gente vai aqui representando em primeiro diedro, a característica é que eu consigo representar qualquer peça, né, utilizando 3 vistas. Então, a gente consegue, tem ao total 6 vistas, né, que é como se fosse um observar através de um cubo ali, mas é suficiente eu ter 3 vistas para representação desse desenho. Então, no primeiro diedro, a gente tem quais vistas principais, né? A vista frontal, certo? É como se o observador estivesse olhando de frente aqui para essa peça. Eu tenho embaixo da vista frontal a vista superior, ou seja, observando a peça de cima para baixo. E eu tenho a vista lateral esquerda, né? Que por mais que eu esteja vendo a peça aqui pela vista, pela lateral esquerda, quando eu trago isso para o plano de projeção, né? Ele fica à direita da peça. Então, observe, grave isso, ó. Vista frontal. Abaixo da vista frontal, eu represento a vista superior. Ao lado aqui direito da minha vista frontal, eu represento a vista lateral esquerda da peça, certo? E aqui no Brasil, né, é padronizado esse sistema de projeção em primeiro diedro, e nos desenhos técnicos, né, quando a gente pega um desenho mecânico, embaixo lá, principalmente na parte da legenda, vem o indicativo de qual projeção ortogonal que está sendo utilizado para a representação daquela peça. Então, geralmente vem esses desenhos aqui, ó, onde eu estou apontando com laser. O primeiro diedro, eu tenho aqui primeiro uma representação de um cone, certo? E ao lado aqui como se fosse o símbolo de um alvo, né? Indicando que eu tenho a projeção aqui em primeiro diedro. Já em terceiro diedro, eu tenho primeiro o símbolo do alvo aqui e depois o símbolo desse cone, certo? Então, quando vocês pegarem um desenho técnico mecânico para analisar, o primeiro passo é identificar lá, né, na legenda qual que foi a projeção, né? Qual que foi os esquemas de vista que o projetista mecânico utilizou para representar aquela peça, certo? Se ele utilizou o terceiro diedro, você vai interpretar aquele desenho, né, de uma forma, ou seja, as vistas, né, aqui vão ser representadas de outra forma do que no primeiro diedro. Por isso que é importante a gente conhecer esse sistema de projeção para saber, né, como reconstruir essa peça. E aí, então, para a gente revisar, né, eu quero que todo mundo tente escanear esse QR Code aí, que está no link aí,
Quem não conseguir, eu vou colocar aqui, quem estiver vendo a aula pelo celular, eu vou colocar o link, né, aqui no chat. Entra nesse link. Quando todo mundo tiver entrado, eu vou iniciar aqui o jogo, certo? Para a gente ver como que tá o conhecimento de vocês. Colocar aqui no chat também. Ô, Ivo, Oi. assim, igual se a gente escanear o recorde, já pode entrar, é? Isso, pode ir entrando aí, que aí quando entrar mais gente eu já inicio aqui. Que ao total tem 5 pessoas que já conseguiu entrar. Beleza. Tá. Ó, tem 8 pessoas. Tá faltando mais. Nós somos 12, tá faltando mais 3. Agora, 2 pessoas ainda não conseguiram entrar, pessoal. Tenta entrar aí, vamos. Ó, quem tá aqui esperando é a Maria, o Glauber já entrou, Viviane, Felipe, Davi, a Ana, Jean Vitor, Rafaela e o Igor Rafael. Então, beleza, eu vou dar o start aqui. Pode começar aí, pessoal. Já tá.
Todo mundo finalizou aí já? Vai acontecer. A atividade é 25 de junho. Nós fechamos a primeira SAP até o dia 15 de julho. Fechamos a segunda SAP e nós vamos férias. Todo dia, todos os dias da semana. Tá? Os dias do ano. Não tem só o nosso atendimento. Ok? A SAP 3 fecha no dia 1º de agosto. Os presenciais feitos para vocês, eles são de 14 de junho e 15 de agosto. As nossas webinars serão nas segundas-feiras, às 19 horas. Tá? O link já se encontra disponibilizado para vocês. Só clicar e acessar. Tá? Bem como todos os conteúdos, que é o que? A apostila, inclusive. Só quem ainda não finalizou. Todo mundo finalizou, né? Então vamos ver aqui o pódio. Ela acompanha, tá? Essa você e diante agora. Vou mostrar para vocês aqui o pódio. Sim. Bom, em primeiro lugar ficou a Rafaela. Em segundo lugar ficou o Davi. Em terceiro lugar, o Jean Vitor. Show de bola. Deixa eu anotar aqui, que depois vocês entram em contato comigo e a gente organiza os prêmios. Vamos lá, Rafaela em primeiro. Praticamente a gente não usa, até porque isso não é tanto foco. Alguns carros, alguns veículos pesados, talvez, daí de algumas linhas americanas, né? Praticamente você tem em mente de ações falar, quando de medida veicular, qual é o sistema de fazer as lives legal. Claro, é que o resto pode ter. Mas é E aí, pessoal, o que vocês acharam desse primeiro jogo? Foi difícil? Cara, é top, bom demais. Foi bom. Podia ser toda aula, podia ser assim. É? Ah, então beleza. Então eu vou trazer mais metodologias assim pra gente revisar os conceitos. Então beleza. Ó, por enquanto o pódio tá a Rafaela em primeiro lugar, o Davi em segundo e o João Vitor em terceiro, tá? E aí, no final, a gente vai fazer quem ficar em primeiro lugar aqui no final, a gente vai fazer uma média. Aí vocês me procuram, eu vou passar meu WhatsApp aqui e aí eu vou mandar um prêmio aí para vocês. Então, pessoal, a gente revisou os conceitos de projeção, né? Então, viu lá a questão da projeção em terceiro diedro, como, como que gera as vistas através dessa projeção ortogonal. Então, traduzir, né, esses conceitos em termos aqui de explicação, às vezes fica um pouco vago. Então, por isso que a gente
realmente ver exemplos feitos, a partir desse jogo também, a gente consegue consolidar esses conhecimentos, né, de forma mais fácil. Então, desenho ele é uma coisa visual, né? E também ele vem do hábito de treinar, né? Então, realmente a gente precisa desenvolver essa habilidade de treino aí, desenhar e realmente ir aprendendo. E aí agora a gente vai revisar a questão das unidades de medidas lineares, né? Que é muito utilizado na parte dos nossos desenhos técnicos, certo? Então a gente tem que o metro, né? Ele é a unidade básica do Sistema Internacional de Medidas para medir comprimento, né? Então a gente sabe que existe, né, uma padronização dentro ali de todas as áreas, né? Então, principalmente dentro da área de mecânica, na área da física, existe, né, uma padronização de medidas de forma que o que é desenhado aqui, do que é representado aqui, seja entendido, né, em outros locais. Então, o metro, ele é amplamente utilizado para medir distâncias e dimensões, né, em construções, projetos de engenharia, indústria e muito mais. Além disso, né, além do metro, a gente tem os seus múltiplos, né, e seus submúltiplos, certo? Que ajudam a medir desde coisas muito pequenas, certo? Até estruturas grandes ali. Então, por exemplo, a gente tem aqui o quilômetro, né? O quilômetro ele é o quê? Ele é usado para medir grandes distâncias. Por exemplo, rodovias, quando a gente tem linhas de transmissões elétricas, a gente representa esta unidade, né? Esse comprimento em termos de quilômetro. Já o centímetro, por exemplo, que é um submúltiplo, né? Ele é muito útil ali para medições menores, por exemplo, algumas peças mecânicas, ou quando eu preciso ali realmente cortar certos comprimentos específicos de peça, por exemplo, de condutores elétricos ou de alguns materiais de construção, né? Quando a gente representa unidades menores, a gente utiliza o centímetro, certo? E o milímetro, que é muito utilizado aqui, né, dentro dos projetos mecânicos, certo? Ele é para medições ali de alta precisão, né? Quando a gente quer representar elementos ali muito pequenos, como componentes eletrônicos ou como peças ali oriundas dos processos de fabricação, certo? E como que eu transformo aqui, né, entre essas unidades de medida? A gente tem o metro sendo representativo do Sistema Internacional, do SI, e quando eu quero representar em submúltiplos, né, ou seja, que são valores menores do que o metro, a gente realmente multiplica, por exemplo, essa medida por 10. Ou seja, quando eu caminho aqui nessa escala da esquerda para a direita, eu tenho os processos de multiplicação de um por outro, e quando eu caminho da direita para a esquerda, a gente divide por 10. Ou seja, um metro, ele vai ser o quê? Vai ser 10 decímetros, certo? Que vai ser 100 centímetros, que vai ser o quê? 1000 milímetros, certo? E 1 milímetro vai ser o quê? 0,1 centímetro, que vai ser 0,01 decímetro, que vai ser 0,001 metros, certo? Então, esta é a forma como eu faço esses processos de conversão. Então, quando eu passo, né, daqui para cá, da esquerda, né, para a direita, eu multiplico por 10 para representar, e quando eu venho da direita para a esquerda, eu realmente divido por 10. Ou seja, se eu falo que eu tenho 10 decímetro, né, que é esse representação aqui de dm, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem a nomenclatura da unidade e aqui a gente tem o símbolo dela. Então, quando eu tenho 10 decímetro, por exemplo, e quero saber quanto que isso representa em metro, né? Então, eu estou andando aqui o quê? Da direita para a esquerda. Eu estou aqui nessa coluna, certo? Estou nessa célula que eu acabei de pintar aqui e quero representar essa mesma dimensão aqui em metro. Então, eu estou andando nessa escala aqui da direita para a esquerda. Então, eu divido esse valor por 10, certo? Então, 10 decímetros vai ser o quê? Vai ser 1 metro, certo?
Então, pessoal, é, a gente não utiliza somente esse sistema internacional aqui de medidas lineares, né? Como eu estou mostrando o metro, os seus múltiplos e submúltiplos. A gente tem também algumas situações, né? Principalmente aqui dentro, da nossa área mecânica, dentro da indústria mecânica e da manutenção, né? A gente também utiliza muito a questão da polegada, certo? Então, a polegada ela é uma medida muito comum em desenhos técnicos, né? De peças que são importadas ou de equipamentos padronizados ali de outros países. Então, se vocês lembrarem, né, puxar aí um pouco na memória, a gente viu que uma polegada equivale aproximadamente, né, 25,4 milímetros, certo? Então, é importante a gente saber converter, né, entre essas unidades de medida, e entender ali, em qual situação cada uma dessas medidas é mais adequada de ser utilizada, garantindo ali, de certa forma, né, a qualidade e segurança das medições. Então, a gente tem aqui, né, que na indústria, muitas peças, né, por exemplo, aqui uma chave de boca ou alguns canos, né, muitas peças, parafusos, componentes, eles podem vir com uma representação das medidas em polegadas, né, principalmente quando a gente trabalha com equipamentos importados, certo? Só que para a gente usinar ou medir com precisão, né, essas peças, muitas vezes a gente precisa trabalhar aqui dentro do nosso sistema, né, que a gente utiliza um sistema métrico, a gente precisa trabalhar essas dimensões em milímetros, certo? E para eu trabalhar uma peça que está em polegadas para milímetro, eu tenho que saber fazer a conversão adequada, certo? E aí a gente tem, né, que uma polegada equivale a 25,4 milímetros, certo? Ou seja, para eu converter polegadas para milímetros, basta multiplicar o valor, por exemplo, aqui 2 polegadas por 25,4, certo? Então, nesse caso, 2 polegadas vai ser 50,8 milímetros, que é 2 vezes 25,4, certo? Beleza? Até aqui alguma dúvida? Não, tá indo de boa. Então, bora lá para o segundo quiz agora de unidade de medida. Só lembrando que eu vou dar um valor no Pix aí para quem ficar em primeiro no final, hein? Fazer um agrado para vocês. Ó, tá com seis participantes. Tá faltando gente. Faltam mais dois. Então, bora lá, vou dar o start.
Qualquer dúvida, eu tô aqui, pessoal. Pode perguntar também. Finalizaram já? Sensitivo. Não pode ser mesmo que eu posso fazer. Pode encerrar aqui então, pra gente ver o pódio. Ter um especialista. Para mais 2 minutinhos aí.
Acho que mas é porque a semana inteira. Então, vou encerrar aqui, hein? Só compartilhar aqui. E aí, as campanhas de conscientizações, ismo, assédio moral, assédio sexual, conscientizar, manda as campanhas de conscientização. Ó o pódio aí. Então, o Glauber ficou em primeiro nessa. Em segundo ficou a Maria Gabriela. E em terceira, a Vitória. Acharam essa mais difícil, pessoal? Essa foi, quando envolve número mesmo, eu não consigo, confundo tudinho a cabeça. Né, então, isso é até bom que eu consigo mapear aqui, né, onde que tá as maiores dificuldades, porque às vezes a gente, quando não sente, né, o andamento da turma, a dificuldade, a gente acaba dando conteúdo demais e aí realmente não fixa o conteúdo, né? Então, isso aqui também é uma forma de eu conseguir mapear a dúvida de vocês. Então, vamos acelerar aqui, pessoal, que eu tenho mais pouco tempo e eu tinha preparado mais um. E aí a gente viu também, né? Então, outra grandeza importante de ser representada dentro dos desenhos técnicos são as escalas, né? Então, quando a gente fala, né, em termos de desenho técnico, a escala é aquela razão entre o tamanho do objeto no desenho e o seu tamanho real, certo? Então, grave isso. Escala é a razão entre o tamanho de um objeto no desenho, ou seja, as unidades daquele objeto no desenho, e o seu tamanho real, certo? Então, as escalas permitem, né, a gente representar objetos de grande tamanho em papel, mantendo as suas proporções. Então, a escala, né, ela é indicada ali em para nesse formato, né, por exemplo, 2 pontos, e o x, né, que a gente representa ali o x como sendo uma variável desconhecida, né? Ou seja, quando eu tenho uma escala de ampliação, por exemplo, né, em que é aquela em que o tamanho do desenho ele é maior que o tamanho real da peça, eu utilizo ali, né, uma representação, por exemplo, do número maior 20, né, 2 pontos e 1, que representa ali a escala de ampliação, certo? Então, a escala ela é uma representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto, certo? Então, aí a gente tem, né, os três tipos de escala: a escala natural, a escala de ampliação e a escala de redução. A escala natural, né, que eu estou apontando aqui agora, ela é o quê? É aquela em que o tamanho do desenho é igual ao tamanho real da peça. Ou seja, eu pego ali as dimensões da peça, as medidas dela, né, seja de comprimento, seja de largura ou de altura, e represento aquilo na mesma proporção, no mesmo valor no desenho no papel, certo? Uma escala de ampliação, né, é aquela em que o tamanho do meu desenho é maior que o tamanho real da peça. Ou seja, eu pego uma peça ou um objeto real que é pequeno e eu amplio ele no papel para conseguir enxergar todos os detalhes dele, certo? E aí eu tenho realmente que a medida, tá vendo? Lembra aqui, ó, o primeiro número representa a unidade do desenho, é a medida do desenho. E o segundo número, ele representa a proporção do objeto real. Ou seja, em uma escala de ampliação, eu aumento o tamanho daquela peça ali, daquele objeto, para conseguir representar todos os detalhes dele, certo? Na escala de redução, já é o contrário, ou seja, o tamanho do meu desenho técnico,
né? É menor que o tamanho real da peça. E quando que eu utilizo? Isso aqui é muito comum, né, em construção civil, por exemplo. Então, quando eu tenho ali eh, peças, objetos com uma dimensão grande, né? Por exemplo, uma planta baixa, quando eu vou representar um pilar, alguma coisa dentro, né? Da construção civil, que o objeto ele é muito grande, eu utilizo escalas de redução. Já para nós aqui, né, quando a gente desenha peças muito pequenas que são utilizadas em montagem de peças, né, em montagem de conjuntos, seja parafuso, seja eixo, seja eh, qualquer tipo de peça, né, a gente representa geralmente em escalas ou na escala natural ou em escalas de ampliação. Ou seja, a gente realmente faz o desenho em uma escala maior do que o objeto real, certo? Para realmente conseguir representar todos os tipos de detalhe, né, que a gente tem no nosso desenho. Então, se eu estou desenhando, por exemplo, né, o formato de um eixo mecânico ali, e eu quero mostrar algum detalhe de uma chaveta ou algum detalhe de um escariado na peça, eu realmente pego aquele pedaço que eu quero dar um enfoque, né? E represento ele em uma escala de ampliação, ou seja, eu dou como se fosse um zoom naquele pedaço para conseguir enxergar todas as características da peça, certo? Escala aqui, tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos ver se tá tranquilo. O último jogo aí. Ver se dá tempo da gente fazer ele. Vou tentar ir mais rápido. Mandar o link aqui. Tá aí no chat, pessoal, o link. Beleza. Fantástico. Trabalho na cultura. Chile, no Brasil. Como, cara? Pela vez também não renovou meu contrato. Então, no caso, ele está tendo experiência. Mas pensa, já tem para contratar também. Só para trabalhar com trabalho. Eu já vi qual coisa é sobre a gente fazer. Na caixa. Show? Obrigado. Valeu. Se o conteúdo
Que é muito. Pessoal, vou encerrar aqui. A gente já tá em cima do Peraí, horário. não encerra não que eu tô fazendo. Tá fazendo ainda? Então bora. Ó, por enquanto o Felipe tá na liderança, Rafaela tá em segundo e o Carlos em terceiro. Enquanto isso, eu vou colocando aqui no chat meu número. Aí a Rafaela vai entrar em contato comigo. Glauber. Oi? Como seria? Pode encerrar, eu terminei de fazer. Então vou encerrar aqui, pessoal. Também já tá em cima da hora, agora eu tenho outra aula aqui. Pera aí, não encerra ainda não. Fazer Tá, a última aqui. tá acirrada a competição aí? Ó, teve uma virada aqui. Bora, pessoal, vou encerrar. E por uma virada, nos 45 do segundo tempo, o Jean Vitor assumiu a liderança e ficou aí em primeiro. Aí, pessoal, esses que eu coloquei no chat, entre em contato comigo aí no WhatsApp pra gente combinar o prêmio de vocês. Fechou? Deu para revisar bem hoje os conceitos que a gente já viu? Foi bom. Aí na próxima aula você faz a mesma coisa, não é? Gostou demais da conta. É. Então na próxima aula eu vou trazer algo semelhante. Então, até mais, pessoal. Bom descanso a todos aí. Até semana que vem.